Vamos que vamos mais uma vez. Bom dia, paz do Senhor. Dia 31 de janeiro de 2026, o nosso 27º dia de leitura do Novo Testamento, João, capítulo 13 ao 15, Salmos de número 14 é o que a gente vai ler hoje. Estamos chegando no finalzinho de mais um livro, hein? Glória a Deus! Mais um livro que vamos concluir logo mais, né, e que a gente possa glorificar o Senhor por esse tempo precioso. Amém? Da leitura da palavra. Amém? Se você tiver com a tua Bíblia, pega ela aí, abre lá em João capítulo 13, que nós vamos começar lendo sobre os pés dos discípulos são lavados, e nós vamos começar a ler sobre isso. Amém? Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti essa palavra, essa escritura, que o capítulo 13 ao 15 fale com nós poderosamente, Salmos 14, que tudo nós possamos, Senhor, ser ministrado conforme a gente estiver lendo aqui, Pai, conforme nós estivermos lendo aqui, o Senhor possa ir já mexendo no nosso espírito, vindo com teu impacto, Senhor Deus, do peso do céu, e que nós possamos ter a compreensão celestial em nome de Jesus. Amém e amém. João, capítulo 13, diz, versículo 1: Assim, pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo de Deus, em que partiria deste mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante o final da ceia, quando já o diabo incutira no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que deveria trair a Jesus, e, sabendo Jesus que o Pai lhe outorgara poder sobre tudo o que existe, e que viera de Deus e estava retornando a Deus, levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Em seguida derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava em sua cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai me lavar os pés? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço agora não podes compreender, todavia o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Ao que Jesus lhes advertiu: Se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Rogou-lhe Simão Pedro: Senhor, lava-me não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E explicou-lhe Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O seu corpo já está completamente limpo. Vós também estáis limpos, mas nem todos. Pois Jesus sabia quem iria traí-lo, e por isso disse: Nem todos vós estáis limpos. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e estáis certos, pois eu de fato sou. Dessa maneira, se de vós eu sou senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para que, como eu vos fiz, também vós o façais. Em verdade vos afirmo que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum enviado é maior do que aquele que o enviou. Portanto, se vós compreenderdes esse ensinamento e os praticardes, abençoados sereis. Eu não estou falando a respeito de todos vós, pois conheço aqueles que escolhi, mas é necessário que isso ocorra para que se cumpra a Escritura: aquele que partilhava do meu pão levantou-se contra mim. Estou vos revelando esses fatos antes que aconteçam, para que quando acontecerem vós possais crer que eu sou. Em verdade vos asseguro: quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Após haver dito essas palavras, perturbou-se Jesus em espírito e declarou: Em verdade vos afirmo que um dentre vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros, perplexos sobre a quem ele se referia. Enquanto isso, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao seu lado. Simão Pedro fez alguns sinais a esse, como querendo dizer: Pergunta a ele a quem ele se refere. Então aquele discípulo reclinou-se sobre o peito de Jesus, perguntando-lhe: Senhor, quem é? Imagina João encostando assim: Senhor, fala aí quem é, vai. Respondeu-lhe Jesus: É aquela a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato.
E tendo molhado o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. Então disse-lhe Jesus: o que tens para fazer, faze-o logo. Todavia nenhum dos que estavam à mesa entendeu no qual razão Jesus lhes disse isso. Considerando que Judas era responsável pelo dinheiro, alguns pensaram que Jesus havia dito: compre o necessário ali para a festa, ou que desse algo aos pobres. Judas, assim que comeu o pedaço de pão, saiu apressadamente e era noite. Lembra que Jesus tinha falado? Quem anda comigo na luz do dia anda na luz. Quem não anda comigo anda nas trevas, anda na escuridão. Então ele saiu na noite, nas trevas. Versículo 31, quando ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Sendo Deus glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e o glorificará muito em breve. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por um pouco tempo. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo: para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através desse testemunho todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Versículo 36. Simão Pedro pergunta a Jesus: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podes seguir-me agora. Entretanto, me seguirás mais tarde. Inquiriu-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Pois eu darei a minha vida por ti. E Jesus adverte-o: darás a tua vida por mim? Em verdade, eu te afirmo que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Capítulo 14. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu o teria dito a vós. Portanto, vou para preparar-vos lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver estejais vós também. Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Indago-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos conhecer o caminho? Assegurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós, de fato, tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também a meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o vistes. Solicitou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é suficiente para nós. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Felipe? Há tanto tempo estou convosco e tu não me tens conhecido, Felipe? Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer: mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo em minha própria autoridade, mas o Pai que habita em mim realiza as suas obras. Crede-me quando eu digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede-o ao menos por causa das mesmas obras? Em verdade, eu vos asseguro que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, pois eu vou para o meu Pai. E assim seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecerei aos meus mandamentos. Versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o reconhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, entretanto vós me vereis, porque eu vivo, e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar.
Quem não me ama não obedece às minhas palavras, e a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Versículo 25. Esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós, mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixes amedrontar. Vós ouvistes o que eu disse, vou, mas retorno para vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres com o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Eu não vou continuar a falar muito mais convosco, mas o príncipe desse mundo está chegando. Ele não tem direito e nada pode sobre mim. Ainda assim, é vital que o mundo saiba que eu amo o Pai, e cumpro as ordens que o Pai me deu. Levantai-vos e partamos daqui. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira, e todo que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Então, esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Destino eterno. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. O que glorifica meu Pai é que deis fruto em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei, permanecei no meu amor. Versículo 10. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai, e permaneço em seu amor. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu compartilhei convosco. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e designei, para irdes e dardes frutos, e frutos que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedis ao Pai em meu nome, ele o concederá a vós. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros. Versículo 18, do capítulo 15. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, ele vos amaria, como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Recordai-vos das palavras que eu vos disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Se obedecer a minha palavra, igualmente obedecerão a vossa orientação. Contudo, o mundo vos tratará mal por causa do meu nome, pois eles não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e falado ao mundo, eles não seriam culpados. Mas agora eles não têm qualquer desculpa pelos pecados que cometeram. Aquele que me odeia, da mesma forma odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado entre eles obras que ninguém jamais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles viram e presenciaram tudo, e mesmo assim odiaram a mim e ao meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles, odiaram-me sem razão. Quando, porém, vier o advogado que eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. E vós também dareis testemunho, pois estáis comigo desde o
princípio. Essa é a nossa leitura do livro de João do dia de hoje, dia 31, último dia do mês, hein? E, para finalizar a leitura de hoje, nós vamos ler o Salmo de número 14, que diz: o tolo não crê em Deus. A gente tem lido nos livros, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, falando sobre os homens não conseguiam acreditar em Jesus, não criam. Ele falava e o povo não cria, e ele falava que o povo estava com o coração endurecido, era incredulidade demais. E aqui, Salmos 14 fala: o tolo não crê em Deus. Né? Então, quando a gente deixa de crer, nós somos um tolo. Né? Quando a gente fala, eu não sei se Jesus é real, não, se não é uma história uma história que homens contaram e tal, estamos sendo tolo. Né? Quando a gente não acredita no que Deus pode fazer, do que Jesus pode fazer nas nossas vidas, estamos tendo atitudes de tolo. Então, Salmos capítulo 14, o tolo não crê em Deus, é um salmo de Davi. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis. Não há um que faça o bem. Dos céus o Senhor se inclina sobre a humanidade para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria, se há alguém que busque a Deus de coração. O Senhor inclinando para ver se tem alguém que está o buscando. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Todos, a palavra cita todos se desviaram. Todos. Que nós possamos lutar o máximo possível para não ser esse índice aqui dos todos. Que nós não estejamos aqui no meio desses todos. Que ele possa se inclinar para olhar para a humanidade e ver eu e você buscando-o de espírito em verdade. De espírito em verdade. Todos se desviaram igualmente, se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Será que os maldosos nunca aprendem? Eles devoram o meu povo, como se comessem pão e não clamam pelo Senhor. Agora todos estão tomados de terror, porque Deus está presente a favor dos justos. Vós, malfeitores, tentais frustrar a esperança dos humildes, mas o refúgio do pobre é o Senhor. Que a salvação de Israel venha de Sião. Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel celebrará com grande alegria. Aleluia! Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Que nós não sejamos incrédulos, que nós sejamos os que te buscam, não somente nessa leitura, mas em todo momento, em todas as circunstâncias, todas as situações levantadas no nosso dia, nós possamos levantar clamores a ti, nós possamos levantar louvores a ti, que nós possamos estar conectados, enxertados no Senhor, para recebermos cada vez mais orientação do Espírito Santo, e quando o Senhor preparar o lugar, ali o Senhor vai voltar para nos buscar, para estarmos aonde o Senhor está. Que o Senhor possa nos fazer, Senhor Deus, Pai, instrumento da vossa paz durante esse dia todo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.